Irmãos, vamos novamente abrir as nossas Bíblias, agora vamos fazê-lo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E vamos proceder à leitura dos versos 1 ao verso de número 7. Atos capítulo 6, a partir do verso 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse é um dos contrapontos aqui no texto sagrado, quando eu falo, me referindo ao contraponto, ao que é dito antes, uma igreja que vivia em paz, onde tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, distribuíam à medida que cada um tinha necessidade, uma igreja que perseverava em oração, no partir do pão, enfim, uma igreja que é a igreja do sonho de todos nós, uma boa igreja, porém não perfeita. E aqui há um revés, no sentido de que alguma coisa não estava funcionando. E é o que vemos logo no início da narrativa do texto que lemos aos irmãos, quando é dito que, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então surge aqui uma crise. A primeira crise que surge numa igreja boa, uma igreja que tinha tudo para dar certo, e vinha dando certo, inclusive. Surge a crise, e começamos a ver coisas, onde eles começaram a ver as coisas de forma diferente. Há uma palavra da língua chinesa para crise, que é composta de 2 símbolos de palavras. O primeiro significado da palavra em chinês, colocando a nossa língua, é perigo, e o outro é oportunidade. Eu diria que é exatamente isso que significa uma crise. Crise é um perigo e uma oportunidade, e andam juntos. E o que temos aqui é exatamente isto. Exatamente em função da crise surge uma grande oportunidade de revelar que a igreja é um lugar para servir. A igreja é caracterizada como um local de serviço, de prestar serviço, primeiramente a Deus e também aos homens. Como uma crise, vemos que se tornou uma grande oportunidade. Da crise que vemos inicialmente, veremos ao final da narrativa do texto bíblico que grande e maravilhosa oportunidade o Espírito Santo proporcionou a partir daquilo que poderia ser um desastre para a igreja. O nosso texto, irmãos, essa noite, o nosso texto da noite, conta a história de uma controvérsia repentina, uma controvérsia inesperada, que ameaçou, por assim dizer, até mesmo, quem sabe, destruir aquela unidade, aquela fraternidade da igreja primitiva. Como essa crise foi tratada, se tornou então uma oportunidade. Ela foi transformada em oportunidade. Quando estudamos esses versos, nós ficamos impressionados com a forma que a passagem começa e termina. É bem curioso. O verso 1 e o verso 7, há uma diferença significativa. Quando olhamos para o verso 1, nos diz que a crise aconteceu quando o número de discípulos estava aumentando. E o final desta narrativa, no verso 7, a palavra de Deus se espalhou rapidamente
com muitas pessoas crescendo, inclusive os sacerdotes se tornaram obedientes à fé. Ou seja, em vez de descarrilar a igreja, essa crise propiciou um crescimento mais rápido ainda. Certamente essa é uma marca da mão de Deus quando abençoa uma igreja. Ou seja, mesmo as coisas ruins funcionam para o bem. Começa falando de uma crise e termina dizendo que o trabalho cresceu mais ainda. O que acontece é que em Atos capítulo 6, ocorre na verdade no final do período de perseguições severas que tinha a igreja, da qual a igreja emergiu mais forte do que nunca, conforme o verso de número 4. Atos capítulo 4, por exemplo, nos diz que foi um tempo de unidade espiritual em comum, um tempo de compartilhamento em comum de bens. É o que vemos na narrativa do capítulo 4. Isso não deveria nos surpreender, porque Satanás muitas vezes ataca exatamente quando as coisas estão indo bem. Mas mais uma vez ele errou na atacada. Se a igreja vinha crescendo e se multiplicando até o capítulo número 5, o inimigo arruma uma oportunidade para quebrar aquela sequência de avanço do reino da luz sobre o reino das trevas. Mas o que ocorre é que esse instrumento, que poderia ser um instrumento do diabo para destruir a igreja, no final da própria narrativa diz que foi o contrário. A igreja crescia, verso 7, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, é dito no livro sagrado. A conspiração satânica não pode destruir a igreja do Senhor. Então é comum que a igreja, depois de momentos áureos de trabalho, de batalha, de vitórias, ela encontra-se muitas vezes em crise. Mas as crises são oportunidade para o crescimento da própria igreja. A crise não é e nunca será suficiente para abater o reino dos céus, o reino de Deus. O que vemos aqui é que nesses 7 breves versículos, Lucas descreve aqui o problema, a solução e o resultado muito positivo. Quando chegamos ao fim, descobrimos que mais pessoas estão servindo ao Senhor, mais pessoas estão sendo conquistadas para Cristo, e a unidade da igreja é restaurada. É exatamente essa estrutura que nós vamos pensar, vamos considerar na mensagem essa noite. O que vemos aqui é que houve um problema, uma solução e um resultado. E em tudo isso podemos lembrar que a igreja é um lugar para servir. Ainda que surjam problemas, sempre teremos soluções. E as soluções levarão um resultado que é para que Deus seja mais glorificado. Vamos acompanhar então o que Lucas descreve aqui. Primeiramente ele apresenta o problema. Isso está no verso de número 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. E a razão está aí, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Com o colossal crescimento da igreja, alguns problemas vieram à tona. Lucas relata exatamente isso, que naqueles dias multiplicavam-se o número dos discípulos, e houve uma murmuração, uma reclamação dos helenistas contra os hebreus. O crescimento numérico da igreja sempre trará bagagem de problemas potenciais, e problemas que precisam ser enfrentados por toda boa igreja, e precisam ser enfrentados com coragem e com urgência, que é exatamente o que está aqui. E o que temos aqui é o problema que as viúvas dos helenistas, quem eram os helenistas? Aqueles convertidos que vieram da dispersão e não falavam o hebraico. Elas agora estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, a injustiça da distribuição dos recursos gerou murmuração na igreja. Uma parte da igreja não estava sendo contemplada. O som da palavra grega usada aqui para murmuração sugere o zumbir de abelhas, ou seja, um tumulto no meio da comunidade cristã. Estava colocando em risco a comunhão da igreja, a unidade da igreja. A comunhão que fora atacada pela hipocrisia de Ananias e Safira estava novamente
ameaçada agora pela injustiça, porque essas viúvas estavam sendo esquecidas. Haviam duas judeus na igreja cristã, relatadas nesse versículo. O primeiro grupo era composto pelos judeus que moravam em Jerusalém e Palestina, e eles falavam o aramaico, o idioma dos seus ancestrais, o hebraico. Esse grupo orgulhava-se de não ter assimilado a cultura ou qualquer tipo de estrangeirice na sua própria cultura. Mas o segundo grupo, que Lucas relata aqui, era formado por judeus que haviam morado na Palestina, ou melhor, fora da Palestina. Um grupo que era formado por judeus que foram espalhados pela questão da diáspora. E diz aqui que depois de muitas gerações, eles agora voltam, depois do Pentecoste, eles permanecem agora em Jerusalém. E na verdade esses judeus haviam esquecido o hebraico e falavam apenas o grego. E agora os orgulhosos judeus de fala aramaica tratavam com desprezo os estrangeiros. Essa fissura no relacionamento manifestou-se aqui, na distribuição diária dos recursos. Aqui mostrou que a igreja estava dividida. E a queixa, conforme vemos no versículo 1, é de que a ajuda aos pobres não estava em sintonia, mas havia um profundo abismo, a saber, algumas viúvas, os cristãos de língua hebraica e os de língua grega estavam sendo divididos em dois grupos. Estava atendendo os cristãos de língua hebraica, aqueles que permaneceram em Jerusalém e que se orgulhavam de não terem sido influenciados pela cultura greco-romana. É muito provável que o esquecimento das viúvas helenistas aqui não tenha sido proposital, mas o que vemos é que a queixa acabava recaindo sobre os apóstolos em última instância, porque eles estavam encarregados dessa distribuição. É o que está aí no próprio texto. Uma medida então imediata precisava ser tomada para corrigir aquela distorção, para corrigir esse problema, para corrigir essa divisão da igreja. E os apóstolos não foram negligentes ao tomar uma decisão rápida. E assim caminhamos para o segundo ponto dessa mensagem. Como é então que a igreja enfrentou este problema? Como é que os discípulos, os apóstolos, trataram dessa fissura na igreja? Eles apresentam agora a solução. E essa solução vemos a partir do versículo 2 e caminha até o versículo de número 6. E é dito logo no versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Então aqui eles vão propor uma resolução. E a primeira coisa que eles colocam é que havia mesmo uma necessidade de continuar cuidando das viúvas, mas não era justo que eles dividissem o ministério da palavra com o ministério de servir às mesas. E a solução então envolveu um processo de 4 etapas. Observe essas etapas no próprio texto. A primeira delas era definir prioridades. E o que eles dizem no versículo 2 é que não era razoável eles dividirem o tempo que deveria estar ensinando a palavra e orando com o serviço às mesas. Era necessário que houvesse uma divisão melhor. E a primeira coisa, o primeiro processo, a primeira etapa desse processo foi exatamente definir qual era a prioridade. Primeiramente houve uma resposta imediata, porque diz que eles conclamaram a congregação para tratar do assunto, e diz: olha, irmãos, nós temos um problema. E aqui eles definiram as prioridades, e essas prioridades são divididas em 2 áreas: a diaconia das mesas e a diaconia da palavra. E é exatamente isso que os apóstolos fazem. Os apóstolos entenderam a legitimidade da diaconia das mesas, ou seja, o serviço das mesas era legítimo, não deveria parar, fazia parte do papel da igreja, a área da beneficência. E eles então reafirmaram que havia uma necessidade de continuar a assistência aos pobres. Isso mostra então que a evangelização não anula a ação social de uma igreja, nem esta dispensa aquela. A solução, porém, não era os apóstolos deixarem a oração e a palavra como eles próprios dizem, que eles deveriam se dedicar àquela causa urgente. Mas a proposta dos apóstolos é que escolhessem homens
credenciados para exercer aquele ministério específico. Eu sou de opinião de que o ministério diaconal da igreja é um ministério tão importante como o ministério do ensino. Os diáconos foram escolhidos pelos apóstolos, não pelos apóstolos, mas pela própria igreja. Dentre os membros da igreja, com credenciais pré-estabelecidas, foram escolhidos, diz o texto, 7 homens eleitos para exercerem a diaconia das mesas, a beneficência. Ou seja, sempre na igreja deverá ter um espaço para assistência. E aqui está a confirmação, não a anulação do papel, mas os apóstolos não só confirmam, como também organizam melhor esta área, designando homens para aquilo. Deus chama todo o seu povo para o ministério. E Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. Aqui vemos que os apóstolos foram chamados para o ministério da pregação e da oração. Da pregação da palavra e da oração. E eles não deveriam desviar dessa prioridade. É exatamente isso que os apóstolos dizem aqui. Não é justo que nós deixemos a palavra e a oração. Os apóstolos realmente honraram a Deus e confirmaram que o ser humano não vive somente de pão, mas, acima de tudo, de toda palavra que procede da boca de Deus. Além disso, a mensagem que foi confiada aos apóstolos compõe literalmente de palavras de vida eterna. E eles dizem que não poderiam deixar de pregar. Dessa forma, o que vemos aqui é que Lucas destaca 2 ministérios na igreja: a diaconia das mesas, ou o serviço às mesas, e o serviço através da palavra. A ação social e a pregação do evangelho devem caminhar juntas. A igreja algumas vezes caiu em extremos quanto a essa matéria. Posso lembrar aos irmãos, por exemplo, o pietismo do século XVII, quando caiu no extremo de ver o homem apenas como uma alma a ser salva. E o outro extremo vemos já um pouco depois, no século XX, com a chamada teologia da libertação, que via apenas o homem como um corpo a ser assistido e o pão a alimentar o corpo sedento. A salvação de Deus, porém, alcança o homem como um ser integral, corpo e alma. E o ministério das mesas não substitui o ministério da palavra na igreja. Nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas na igreja, ou ministério diaconal. Ambos são importantes e necessários. O comentarista John Stott enfatiza que nenhum dos 2 ministérios é superior ao outro. Ambos são ministérios cristãos que visam servir a Deus e ao seu povo, diz ele. Ambos exigem pessoas espirituais, pessoas cheias do Espírito Santo para exercê-los, conforme vemos no próprio relato das características desses homens que exerciam o ministério diaconal da igreja. A única diferença está na forma que cada ministério assume, exigindo dons e chamados e capacitação diferente. De acordo com um comentarista chamado Marshall, não se sugere aqui que servir à mesa está no nível inferior às orações e ao ensino, mas a ênfase está no fato de que a tarefa a qual os 12 foram especialmente chamados era de testemunhar o evangelho, de pregar o evangelho, de fazer o evangelho conhecido de todos os povos. O segundo passo nessa etapa, o primeiro era definir o trabalho dos diáconos e o trabalho da igreja. A segunda etapa é um plano que foi traçado, e esse plano vemos nos versos 3 e 4. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Antes de ir um pouco mais longe, eu quero que você pense seriamente no que é dito aqui. Os apóstolos não escolheram, mas ele diz: irmãos, escolham dentre vós. De onde é que vieram esses homens que haveriam de cuidar das mesas, do trabalho da diaconia? Viriam da própria igreja e serão escolhidos pela própria igreja. E é exatamente isso que os apóstolos colocam em mente aqui. Isso significa que no trabalho de assistência à igreja, o envolvimento da congregação é importante, porque é a própria congregação que gerará homens para o exercício dos 2 ministérios, o do ensino e o do servir às mesas. Daí porque ele diz: escolhei 7 homens entre vocês.
E continua depois com uma declaração: que sejam conhecidos por ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, exige-se um compromisso com a delegação definitiva. Ou vamos colocar sobre eles essa responsabilidade, e que eles sejam homens espirituais, crentes de verdade. Aqui está a solução do problema. Em vez de publicar uma declaração, os apóstolos chamam a congregação para tomar parte naquele negócio ou naquele serviço, porque dentre eles deveriam ter homens qualificados. E aqui o plano então era: vamos escolher homens que possam trabalhar especificamente essas áreas. Isso mostra o quanto que a igreja tem sido abençoada com os dons espirituais. E Deus tem distribuído os mais variados dons. E toda a igreja tem recebido dons. E aqui fez recair sobre aqueles que tinham o dom da beneficência, o dom do exercício da diaconia, do servir às mesas, para que os apóstolos, com seus dons do ensino e focado na oração, também pudessem exercer. Isso mostra que eu e você tomamos parte ativa no trabalho da igreja. Eu e você somos responsáveis por toda a dinâmica que uma igreja exige. Por isso que cada membro que é recebido, cada irmão que adentra as fileiras desta igreja, tem uma responsabilidade diante de si. Não são frequentadores da igreja, não são pessoas que vêm para assistir culto, mas você e eu somos participantes, porque Deus tem um trabalho para cada um fazer. O pastor não poderá fazer o trabalho de todos, os presbíteros muito menos, mas cada um deverá fazer o seu próprio trabalho. E é exatamente isso que os apóstolos fazem: coloca sobre as costas da igreja a responsabilidade, ou diante da própria igreja, porque é da própria igreja que viria aqueles que atenderiam às mesas. O terceiro passo aqui é encontrar as pessoas certas. Está no verso de número 5, e diz que o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Agora foram encontradas as pessoas certas para a função certa dentro da igreja, ou dentro da necessidade da igreja. E o evangelista Lucas nos diz que essa proposta houve aprovação, todos agradaram do parecer, todos se alegraram. E aqui apareceu então uma lista de 7 homens que foram escolhidos. E é dito que o primeiro deles era Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E assim segue toda a lista. Observe bem que o trabalho diaconal, o trabalho de assistência aos necessitados, não é menos espiritual. Aliás, basta perceber as qualificações necessárias: cheio de fé, do Espírito Santo, de boa reputação, homens capazes para exercer especificamente aquele trabalho. E o quarto passo na escolha foi comissionando trabalhadores. Esse foi o último passo no processo. Depois que a congregação selecionou esses 7 homens, eles foram apresentados aos apóstolos, que impuseram sobre eles as mãos, diz o texto sagrado. Este passo final é importante, porque coloca todo o peso dos 12 apóstolos por trás desses 7 homens. É dito exatamente isso: apresentaram-nos, verso 6, perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que acabamos de fazer ainda há pouco em relação ao nosso irmão diácono João Marcos. O peso da responsabilidade por trás de cada liderança da igreja vem a partir do Senhor Jesus Cristo, que delega o seu dom, que delega a sua autoridade para o exercício da função, como o nosso irmão João Marcos recebeu autoridade para o ofício diaconal dentro da nossa igreja. Então esta afirmação, esta confirmação dos apóstolos, garantia então que as viúvas de língua grega fossem assistidas e não fossem mais colocadas de lado, tanto quanto estavam sendo assistidas as viúvas de língua hebraica. Também envia uma mensagem àquela congregação, de que o problema agora foi tratado diretamente, e que os apóstolos realmente queriam ver as viúvas de língua grega sendo assistidas, que não deveria haver acepção com relação àquelas mulheres.
mas preencher uma função que estava faltando, ou um trabalho que, embora vinha sendo exercido, mas precisava de uma dedicação exclusiva. E o trabalho diaconal é assim, ele exige uma dedicação exclusiva, da mesma forma como o trabalho do ensino da palavra exige dedicação exclusiva. E é por isso então que Deus distribuiu os variados dons à igreja. E é por isso que ainda agora vimos a posse de metade da igreja aqui. São dons que Deus conferiu à igreja. Então veja a importância de que Deus mesmo providencia no corpo da sua igreja aqueles que haverão de governar, de dirigir, de ensinar, de trabalhar nos variados setores. Essa noite o que fizemos aqui foi atender a voz do Espírito Santo, de entender que a igreja precisa de todos esses irmãos trabalhando para o bem comum da igreja, para a edificação da igreja. E em terceiro e último lugar, qual foi o resultado desse trabalho? Verso de número 7, crescia a palavra de Deus. O verso 7 nos leva ao fim desse pequeno episódio ocorrido na igreja primitiva. Primeiro, há aqui uma nova receptividade da mensagem, porque diz que a palavra de Deus se espalhou. Em segundo lugar, existem muitos novos convertidos, porque diz que outros se achegavam para a igreja. O número dos discípulos em Jerusalém crescia rapidamente. E em terceiro lugar, em resposta e em resultado, é que as conversões entre autoridades religiosas acontecia também. Veja o final do verso 7, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, aquilo que se apresentou como um grande problema, que poderia dividir uma igreja que estava até unida, o diabo poderia usar desse instrumento para acabar com o encorajamento da igreja. É maravilhoso que depois de 6 versículos, o resultado já está imediato. A igreja continua a crescer. Ou seja, a divisão dos dons da igreja, o exercício do trabalho de cada um, certamente ajudará para que as cobranças diminuam, para que as pressões próprias de uma igreja que cresce sejam tratadas. Certamente são muitas cobranças que pesam sobre nós da liderança, a começar do pastor, caminhando pelos presbíteros, pelo diácono. E à medida que a igreja vai crescendo, as necessidades também crescem com ela. E é onde a igreja tem que parar e refletir que precisa de ampliar o seu leque de líderes. Outros mais precisam se unir a nós para atender às demandas da igreja, para atender às necessidades, sejam dos órfãos, das viúvas, do desamparado, do irmão mais fraco na fé, da família mais distante. Então veja que a solução para os problemas da igreja está dentro dela mesma. E o Senhor usa do próprio problema como um meio para levantar, despertar dons. Foi exatamente a partir daquela necessidade que agora 7 homens se apresentam, ou 7 homens são colocados diante da igreja aqui. A cada virada de ano, novos desafios temos diante de nós. Os irmãos acham que é muita gente que compareceu aqui à frente, mas esse número de pessoas ainda não é suficiente para a demanda dessa igreja. Precisamos de mais gente. A área da docência dessa igreja, temos uma luta enorme. Precisamos de professores na escola bíblica dominical. A superintendência foi dado posse a um superintendente, não tem o vice, nem os secretários ainda. Estamos atrás de vidas preciosas. Diríamos, esse é um problema. E a solução está entre nós. E que a mensagem desta noite seja um encorajamento para você que não se uniu a nós nas fileiras da frente, para que venha fazer parte. Porque na igreja aqui tem espaço para todo mundo. Tem campos abertos que precisam ser atendidos. Assim como a igreja primitiva encontrou a solução rápida, porque dentre a própria igreja levantaram-se esses homens capacitados pelo Espírito Santo para servir no trabalho diaconal. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. O que devemos então aprender com isto? Eu quero encerrar considerando 4 breves verdades a partir desse ensino. Primeiro, a importância das prioridades adequadas no trabalho do Senhor. Há uma importância
com relação às prioridades adequadas. Observe, foi exatamente isso que vimos no texto. Os apóstolos entenderam o seu chamado, atenderam o seu chamado do Senhor. E é por isso que eles se recusaram a envolver pessoalmente na alimentação das viúvas. O que parece estranho, até como indiferença ou falta de interesse, nas verdades era estabelecimento de prioridades. E aqui temos isso, os apóstolos colocam exatamente isso. Eles dizem, não é bom que deixemos de pregar a palavra para servir a mesa. Ou seja, Deus nos chamou para o ministério da palavra, do ensino. Então é necessário que distribuamos as responsabilidades e que definamos as prioridades da igreja. A igreja morre espiritualmente quando os líderes não se concentram, ou quando os líderes se concentram em algo diferente que seja a palavra e a oração. Redundantemente falando, há um adágio que diz: o principal é manter o principal. É fácil dizer esse slogan, que o principal é manter o principal. Mas é difícil colocar isso em prática. Por quê? Em cada organização existe 1000 pressões para afastar aqueles que estão exercendo uma função do principal. O ministério do ensino na igreja é um deles. Na obra de Deus nós devemos concentrar na palavra. Exatamente, muitos púlpitos e muitos líderes, por abandonarem a palavra, estão alimentando a igreja de outras coisas que não a palavra. Então é o principal alimento da igreja, é a palavra. E os homens que lidam com a palavra, aqueles que Deus levantou para serem homens da palavra, têm que ter o apoio da igreja, a oração da igreja, todas as condições para que eles exerçam o ministério fielmente da palavra. Dediquem-se com esmero ao ensino, à pregação. E essa tem sido um dos aspectos da igreja presbiteriana conservadora, o apego à palavra, a preparação daqueles que sobem aos púlpitos para ensinar. O pastor pode atender outras demandas de uma igreja, pode, mas não é o papel principal. Outros poderão fazer. E aqui temos exatamente isso. A importância das prioridades adequadas no trabalho do Senhor ajuda a igreja a caminhar de forma firme e forte. A obra de Deus, o principal é manter o principal. E os apóstolos entenderam que o principal era a palavra, sem contudo deixar de servir as mesas. Mas que as mesas fossem servidas por outros que tivessem o dom para dedicar especificamente à mesa. Assim temos os ofícios de presbítero e de diácono numa igreja. Em segundo lugar, a segunda implicação é que a impossibilidade de algumas pessoas fazerem todo o trabalho local de uma igreja. É impossível fazer todo o trabalho de uma igreja. Os apóstolos não podiam fazer o trabalho deles e também alimentar as viúvas, no contexto do que vemos. O mesmo é verdade em todas as igrejas hoje. Nenhum pastor pode fazer tudo, nenhum presbítero pode fazer tudo, ou mesmo o diácono. Então, é preciso a concentração para realizar o trabalho que lhe foi confiado. Na igreja local existem centenas de coisas que precisam ser feitas. E, portanto, são necessárias centenas de mãos dispostas a fazer. E mais uma vez fica o apelo de um pastor à igreja aqui. Precisamos de centenas de mãos, porque muito mais essa igreja pode e deve fazer. A igreja, de certa forma, está estagnada no que diz respeito à expansão, porque centenas de mãos estão fechadas, braços estão cruzados. Deus nunca pretendia que um homem, ou um grupo de homens, ou qualquer grupo de homens e mulheres, fizesse todo o trabalho de uma igreja local. Não importa o quão duro o trabalho possamos fazer, ele não logrará êxito se não tivermos mãos que contribuam para aliviar a carga daqueles que já estão cheios de atividades. Não podemos fazer tudo, porque Deus nunca pretendeu que a igreja funcionasse dessa maneira, com um grupo fazendo tudo. Mas todos fazendo tudo, é possível atender as demandas da igreja.
Uma outra aplicação é que a bênção de muitas pessoas, quando ela é usada nos vários dons de uma igreja, é maravilhoso ver uma igreja cheia de dons, de talentos, e todos sendo usados. No início do texto sagrado diz que as viúvas estavam com fome, e certamente os amigos próximos delas estavam chateados. A insatisfação que ameaçava a unidade do corpo da igreja foi depois transformada em regozijo, porque percebeu que haviam muitos dons que estavam silentes. Particularmente 7 homens estavam no meio daquela igreja e não tinham sido destacados, e a necessidade fez com que eles fossem revelados. Assim é a nossa igreja. As necessidades revelam novas demandas, novos dons, novos irmãos que chegam para somar a igreja. Ninguém faz tudo, mas todos fazem alguma coisa. Esse deve ser o nosso lema. Esse é o plano de Deus para a igreja local. Alguns fazem mais, outros menos, mas todos fazem alguma coisa. Isso aprendemos aqui nesse texto. E por fim, o valor de servir os outros através de ações práticas de bondade deve ser um motivo de alegria. Prática de bondade. E o que estava faltando aqui? No caso daquelas viúvas que estavam sendo esquecidas ou colocadas de lado. Os apóstolos então continuaram no centro da vontade de Deus e foram levantados diáconos para estarem no centro da vontade de Deus naquele particular, no exercício da diaconia, do servir às mesas, da assistência da igreja. Assim foi com a igreja primitiva, e assim será com toda a igreja, que atenderá todas as demandas do reino de Deus, tanto a demanda espiritual, no sentido mais estrito da palavra, como as demandas físicas, as necessidades. E assim, a igreja, quando ela atende esse apelo, ela não terá outro resultado diferente do que é dito no texto, que se multiplicava o número dos discípulos. Que o Senhor continue a abençoar-nos como igreja local, que tenha cada dia crescido dia a dia os que vão sendo salvos, e consequentemente dia a dia as necessidades têm aumentado nesta igreja. A carência tem sido grande, mas à medida que as mãos de mais de quase 200 membros, à medida que todas as mãos agirem em direção a atender a demanda da igreja, certamente ela dobrará a cada ano nos seus desafios, como também nas suas vitórias. Que cada irmão sinta-se convocado pelo Senhor para o ano que se avizinha, não apenas aqueles que aqui vieram para serem empossados, ou o irmão João Marcos, que agora está no ofício diaconal da igreja, mas todos, porque no dizer dos apóstolos, foi lá na igreja que eles encontraram a resposta para aquela demanda. E assim entendemos que a demanda da igreja, a resposta está na mão da própria congregação, na sua mão, meu irmão, no exercício do seu trabalho. Faça-o com todo o encorajamento necessário, com toda a alegria necessária, para que a igreja do Senhor cresça e se multiplique o número daqueles que vão se achegando para a igreja do Senhor. Que é o Senhor da igreja, que supre ela, que a Ele seja dada a glória, e que Ele, através do seu Santo Espírito, continue inspirando homens, como o irmão João Marcos, que outros se levantem para o exercício de funções, quer oficiais ou extraoficiais, mas enfim, para o exercício da diaconia, ou seja, do serviço. E nesse sentido, cada um deve se ver como um diácono, como aquele que serve, e assim que você sirva ao Senhor através dos seus dons. Amém.